Pax ele tem uma longa trajetória, né, desde a redemocratização do Brasil. Então, o Pax nasce nesse contexto da redemocratização. Nós fizemos 30 anos no ano do golpe, então é muito simbólico, né, em 2016. E estamos aí discutindo tanto a crítica quanto a alternativa ao modelo de desenvolvimento capitalista, né? E nossa leitura é que a construção de outro processo de sociedade, outro modelo de sociedade, ele nasce de baixo para cima, né? Ele nasce desde a organização da construção de sujeitos sociais ativos e ativas que façam essa construção. Não é no Pax que diz isso, mas a gente sempre fala que o nosso planalto é a planície. Esse trabalho ele vai desde o fortalecimento das iniciativas coletivas no que diz respeito à visibilidade dessas iniciativas, a formação política, a articulação e mobilização, apoio na mobilização. Esses projetos, iniciativas, né, coletivos com os quais a gente trabalha, eles vão desde de projetos ligados a direito à cidade, terra, território, passando por processos e coletivos de agroecologia, soberania e segurança alimentar, coletivos feministas, coletivos LGBTQIAPN+, coletivos de cultura, juventude. Mas, ao mesmo tempo, o Pax sempre esteve muito vinculado às agendas macro. Então, na discussão, por exemplo, agora o Pax está envolvido na questão do marco regulatório para a atuação das transnacionais em terceiros países, e por aí vai. Então, essa discussão macro e micro ao mesmo tempo. Nós enfrentamos aqui, na época, a ThyssenKrupp, a TKCSA, que agora é a Térnio, a maior siderúrgica da América Latina, aqui no fortalecimento dos atores e atrizes locais e, ao mesmo tempo, na Alemanha, no país sede, influenciando, pressionando o parlamento, as organizações da sociedade civil lá. Ou seja, essa combinação micro e macro, né? E o nosso trabalho ele se divide em 3 eixos. A gente, no primeiro eixo, que acho que é um dos mais importantes para manter o nosso trabalho de pé, né? A gente se dedica ao fortalecimento institucional. O nosso segundo eixo de trabalho é voltado para as alternativas, né? E o eixo de trabalho qual eu coordeno é dedicado às críticas ao modelo de desenvolvimento, entendendo esse modelo de desenvolvimento que a gente experimenta hoje, esse modelo hegemônico, como capitalista, racista e patriarcal, né? Por exemplo, quando a gente fala de um modelo que produz morte, seja no que diz respeito à abertura desenfreada para os megaprojetos de desenvolvimento, seja no que diz respeito à retirada sistemática de direitos, isso afeta diretamente a população, né? Isso afeta diretamente a conquista ou a reconquista de direitos. Ampliamos esse trabalho no Rio de Janeiro fortemente. Começamos todo o processo de formação com as mulheres. Desde 2004 nós fizemos, ao longo de 15 anos, o curso Mulheres e Economia, um curso de economia política para as mulheres ali da Zona Oeste. E que a gente trabalha desde divisão sexual do trabalho, cotidiano das mulheres, até de vida pública, né? Então, é um curso que parte do cotidiano das pessoas para trabalhar questões macroeconômicas, né? Metodologias que colocam as mulheres como sujeitos também protagonistas das transformações que elas querem dentro dos seus espaços, metodologias que tragam essa diversidade das mulheres também com força, porque a gente não está falando, quando a gente fala do grupo de mulheres, a gente não está falando de um mesmo grupo, né? A gente está falando de uma diversidade dentre elas. Então, como é que a diversidades ligadas à perspectiva racial, à orientação sexoafetiva, como é que isso se organiza nesse trabalho também, né? É visibilizado. Então, o nosso trabalho aqui no Pax, eu acho que ele está muito ligado a, primeiro, fazer com que a economia política esteja acessível para todas as pessoas, né? Com as quais a gente trabalha, obviamente. E acho que dentro desse cerne, a saúde é um tema fundante, né? É um tema que costura também, assim como outros, a economia feminista e alguns outros que costuram um pouco, que amarram um pouco de que maneira a gente faz isso ou traz isso para a população. Porque, querendo ou não, o nosso debate do Pax, né, historicamente tem a ver com a questão econômica, com a questão, depois com a questão mais socioambiental e tal, que está tudo interligado, obviamente,
Mas eu acho que quando a gente começou a trazer isso, né, as histórias das pessoas, o corpo da pessoa, a saúde da pessoa para o centro, a gente conseguiu mover outras coisas também, sabe? Assim, e eu acho que o processo de monitoramento em saúde teve essa força. E aí a gente chega numa das grandes ações que a gente tem esse ano, que é o curso Mulheres Sementes Multiplicando Pedagogias de Luta. É um curso que foi pensado para mulheres multiplicadoras, então mulheres que são lideranças nas suas comunidades, mulheres que já são educadoras nas suas comunidades, para que elas pudessem se reunir e, a partir desse curso, encontrar os saberes. O processo de judicialização, ele envolve um saber, né, um saber ligado ao direito, mas que, ao mesmo tempo, a gente também precisa valorizar os saberes cotidianos de quem está nessa resistência. Então, desde os processos de mobilização como uma forma de saber, os processos de fortalecimento das alternativas a esses megaprojetos como uma forma de saber. Então, esses foram os conteúdos que circularam nessa etapa virtual. Agora, na etapa presencial, a gente vai ter um momento para a gente pensar junto quais têm sido as nossas metodologias, né? Vão ser 70 mulheres aqui na cidade do Rio, mais de 70 mulheres, vindas de vários estados do Brasil, sobretudo do Norte e do Nordeste. E é isso, a gente está bem animada com essa possibilidade do encontro. Dá licença, dá licença, as donas da casa, peço licença pra entrar, as donas da casa, peço licença pra entrar, dá licença, dá licença. O curso Mulheres Sementes foi uma oportunidade que a gente chegou de fazer várias trocas, assim, de oportunizar as mulheres que passaram por esse processo formativo, experienciarem, né, esse momento de vivência física entre elas, porque o curso foi todo virtual, aliás, né? Para essa troca mais direta, né, mais complementar do curso. Eu conheci o Pax através do Fórum Swap. O ano passado eu vim para essa mesma formação, ano passado. E a importância desse tipo de formação é nos instrumentalizar para o embate mesmo, né? Nos formar, aprender, nos instrumentalizar para as batalhas, né? Porque sem informação a gente fica meio que perdido. A gente tem, como eu disse, um coletivo que chama AAQ, que são os Agentes Agroflorestais Quilombolas, onde a gente busca autonomia alimentar, de água e autonomia educacional. Porque a gente não entende que, como diz a história, com resquícios de colonização possa nos ensinar alguma coisa, não mais. Porque quem não dialogou durante mais de 520 anos não vai fazer isso agora. Eu sou do Xingu, Altamira, Pará, onde em 2011 foi assinada uma das maiores hidrelétricas do mundo, a terceira maior do mundo. Porque a gente vivia num rio maravilhoso, cheio de vida, uma parte da floresta da Amazônia belíssima. Então a gente não sabia que existiam esses impactos, essas matanças na nossa natureza. Então, quando a gente viu que isso aconteceu dentro da nossa comunidade, a gente conseguiu se mobilizar entre mulheres e levantar para tentar salvar o que restou de todo esse dano. Saúde para mim, neste momento, é fazer 63 anos ontem, no meio dessa mulherada. E assim, sabendo que todo o trabalho que eu venho construindo com tantas outras mulheres, ele tem continuidade. Porque há muita mulher jovem participando,
Muita mulher jovem, com garra, sabe? Com uma inserção, um pertencimento imenso aos territórios. E isso traz saúde. Eu penso que uma coisa que nos atravessa não é a nossa semelhança. A gente deve buscar aproximação pelas nossas diferenças. Porque quando eu entendo isso, quando nós entendemos isso, a gente é agregador, é acolhedor. A gente não exclui. Pelo contrário, a gente é envolvimento. A gente se complementa nas estratégias, no desejo de mudança, a gente se complementa na mística feminista, né? E isso fez a gente se juntar para realizar esse projeto. Afinal de contas, são as mulheres as mais impactadas sempre. E eu acho que esse foi um grande diferencial, assim, que o Pax, nessa trajetória, nessa guinada, né, que você perguntou nessa guinada, eu acho que o trabalho com as mulheres é uma primeira guinada, né, de fortalecer, de trabalhar a formação política, do protagonismo das mulheres pretas nesse processo, e também a questão do impacto concreto nos territórios desse chamado modelo de desenvolvimento. E a gente, quando pensa, né, inclusive esse modelo, a gente pensa que as relações são muito desiguais. É um modelo fundado em relações patriarcais, em relações racistas, relações desiguais no seu cerne, né? E a gente imprime essa marca na vida cotidiana, né? Na vida cotidiana das mulheres, muito mais, né? A gente, além de todos os trabalhos cotidianos da organização, precisar conjugar isso com a criação dos filhos, com cuidado com os mais velhos, com cuidado em outros espaços de relação, como é um espaço de um terreiro, por exemplo, é de uma sobrecarga que só aumenta, né? E isso não é diferente no nosso campo progressista. Que ninguém ouse nos enfrentar, porque nós não temos medo. Uhul! Saúde para mim é ter a tranquilidade que amanhã eu vou ter o que comer, vou ter onde dormir, vou ter onde botar minha cabeça no travesseiro. Eu acho que isso é saúde. Saúde para mim é cuidado com a minha gente. Saúde para mim é coletividade fortalecida. Então eu acredito que saúde é o autocuidado mesmo, é o cuidado coletivo, é o cuidado de uma das outras. Saúde para mim é a condição de poder, né, estar presente com todas as condições que são necessárias para se viver bem no mundo, assim. Porque a saúde é a vida, o amor, a alegria e a felicidade. Saúde não é tristeza, nem dor, nem opressão. Então isso para mim é saúde. Eu acho assim que o que me move, né, e o que move as mulheres que estão dentro da nossa organização é poder fazer algo que a gente gostaria que tivessem feito pra gente antes, sabe? Uma das coisas que eu sempre falo, o nosso diferencial é que a gente é feito por e para, a gente é feito por mulheres, né? Mulheres da Parada foi uma ação muito espontânea, sabe? A gente fez porque precisava fazer, foi uma coisa muito emergencial, sabe? A gente surgiu na emergência, na urgência da pandemia, né? Da fome, da insegurança alimentar e tal. Mas a gente quer ser alguma coisa, uma esperança para o futuro, sabe? A gente não quer ficar trabalhando só nessa questão pontual da emergência, da urgência, da fome, mas a gente também quer esperançar, sabe? Trazer esperança, a gente quer trazer novas narrativas, novas possibilidades para nós, mulheres negras e gonçalenses, sabe?
Na época da pandemia, a Letícia, que foi a idealizadora do mercadinho, ela viu as pessoas, né, os vizinhos dela passando por dificuldade, precisando de um alimento, com filhos e não tendo o que comer dentro de casa. Então elas começaram a arrecadar alimentos pela vizinhança, com carrinho de mão, e mercado, pedia e juntava tudo na garagem da casa dela e fazia essa distribuição, fazia aquele cadastrozinho na mão e chamava as pessoas para estar retirando o alimento. E antes era uma cesta básica, só que elas começaram a perceber que aquilo não estava ajudando muito, porque a pessoa vinha, ela levava o que tinha na cesta básica, mas às vezes ela já tinha aquilo em casa. Porque com a cesta básica a pessoa não tem escolha, vem aquilo assim, ó, bom, pronto, entrega. E aí às vezes a pessoa não usa determinado tipo de alimento, já tem daquele alimento, então assim, além da gente dar o poder de escolha, né, da pessoa escolher o que ela quer levar, a gente diminui também o desperdício, né, porque se ela tem, ela não vai precisar levar. Então assim, às vezes a pessoa olha e diz assim, nossa, que extraordinário, que sensibilidade, como que pensaram nessa dinâmica, essa questão dos alimentos, de quanto cada um vai levar, que é de acordo com o número de famílias e tal. Mas assim, tudo pautado nessas necessidades. A gente pensou, o que pode dar errado? A gente já pensava numa solução. E aí veio Donas da Parada, porque é o nosso projeto que a gente promove autonomia financeira, empoderamento feminino, e o objetivo é que as mulheres sejam donas de si, primeiramente, e donas dos seus negócios, dos seus empreendimentos. E aí, como elas são donas do quê? Da parada, pô, pra fazer articulação com mulheres da parada. Donas da agro, que elas são donas da agrofloresta dessa vez. E aí a gente vai criando os donas aí, várias, tipo... essas coisas de filme. Velozes e Furiosos 1, 2, 3, a gente vai fazendo os donas, a franquia. Os primeiros cursos que foi de manicure, teve automake e também fizemos o curso de mandala. Nós estamos no terceiro curso de trança. O primeiro eu participei, né, nós conseguimos algumas parcerias e trouxemos o curso de trança para cá. E o primeiro foi uma trança básica e a gente fez e eu participei. Já quando ela foi implementar o segundo curso, foi quando ela me chamou para estar trabalhando aqui. Que aí eu vim e comecei a fazer a monitoria desse curso e a gente vai se aperfeiçoando, a gente vai olhando, vai aprendendo também cada vez mais. E eu entrei no Mulheres da Parada, entrei no curso. Primeiro eu entrei no curso para fazer docinhos, porque eu não sabia fazer docinhos. E ali depois surgiu a oportunidade de entrar no curso de confeitaria. Eu comecei a fazer e ali eu comecei a me desenvolver, fazer mais receitas. A professora, ela deixava a gente bem à vontade para a gente poder recriar as receitas do modo que a gente achasse melhor. E foi dando um sucesso para mim, foi muito bom, porque eu comecei a fazer os bolos, o pessoal começou a gostar, vizinho, um falava para o outro. A Mulheres da Parada chegou num momento, na minha vida também, do autoestima, do autoconhecimento, de você ser empoderada, de você ter o seu papel na sociedade, porque o machismo ainda não é como antigamente, mas é presente. Tanto que eu já escutei até do próprio pai dos meus filhos, você não vai conseguir nada, você se encheu de filho e não vai conseguir nada. Então eu estou conseguindo, a Mulheres da Parada conseguiu trazer isso, que eu consigo sim, não só para mim como para todas as outras meninas. Então, a maioria das meninas já estão empreendendo. Bom, algumas mulheres iniciaram aqui com depressão, né? Elas disseram pra gente que estavam muito solitárias, que estavam tristes, com 2 filhos, com um filho pequeno. E ao decorrer do curso, nós vimos que elas se animaram mais, saíram para outro ambiente. E elas tinham esse compromisso de estar aqui, de fazer as aulas. Nós somos psicólogos, palestrantes, para estar tendo essa conversa com elas. Não só a gente com a metodologia, mas pessoas com conhecimento para poder expandir a mente delas. Mudou 100%. Porque nós mulheres temos um problema tinha um problema muito de ficar me vitimizando, né?
assim, eu sou coitadinha, não consigo nada, tenho que ficar dependente do pai dos meus filhos. Quando eu parei de pensar assim, parei de olhar só ao redor e comecei a me olhar, a falar assim, não, você consegue por você e pelos seus filhos. Eu conheci lá mesmo, todas as meninas eu conheci lá e hoje em dia a gente se fala, troca a experiência uma com a outra, entendeu? Tem uma receita nova, liga, olha, eu tenho uma receita nova, você quer testar? Então a gente ficou como se fôssemos irmãs, entendeu? A gente se reunir num espaço pequeno, aquelas mulheres todinha, um com pensamento diferente com o outro, um com objetivo diferente com o outro, aí depois no final toda se reúne, tá todo mundo junto ali, interagindo, todo mundo junto. Então eu achei aquilo dali interessante. E eu nunca tive isso. Hoje agora estou conhecendo outro projeto que é aqui em cima de agrofloresta, muito bom. Não conhecia, não sabia. Perto da minha casa, mas não sabia. Gostei. Donas da Agro era o nosso projeto de segurança alimentar, porque na nossa concepção a gente queria plantar para distribuir, só que demanda muitos recursos, né? Demanda recursos, pessoas e terra e tal. E aí a gente começou a trabalhar das pessoas plantarem nos próprios quintais. A gente é de um território onde a maioria das pessoas tem quintais para plantar. Então ela própria pode plantar o seu alimento, né? Um alimento sem veneno, rico em nutrientes. A gente trabalha com punks, plantas alimentícias não convencionais. Aqui a gente tem a chaia, que é uma punk. É uma planta alimentícia não convencional. Ela é muito rica, em cálcio, em ferro. Ela lembra o sabor da couve. Ela é nativa do México, mas ela se deu bem aqui no Brasil, né? Folha de mangueira, folha nova de mangueira, folha de guaco, gengibre a gente colocou também, folha de erva cedreira. Então, assim, são folhas que, a gente tem no quintal, sabe? Então, é uma coisa que não vai nem ser custoso. Você vai lá, colhe umasinhas e prepara. Aí você bota ali naquela água, deixa dar uma fervidinha. E não deixa ferver muito, né? E aí vocês vão ver o sabor e aí a gente vai conversando. Vamos lá. E é muito aí, não? Você tá na minha frente. Cara, eu não sei. Não é ruim, não. Não é ruim, não. O final, um negócio assim, tá? A gente incentiva o plantio também de árvores nativas da Mata Atlântica. Então a gente trabalha a segurança alimentar, mas também as mitigações dos efeitos das mudanças climáticas. Ou seja, pode ser uma coisa, nossa, mas não, a gente só está dando conta de um problema, né? Que é o desmatamento da Mata Atlântica e que é a da segurança alimentar e nutricional. A gente fica em casa, às vezes não tem nada pra gente fazer. É o quê? Lavar, passar, cozinhar, arrumar. Pronto. Aí esperar aquela rotina. Aí depois que a gente conhecemos esse projeto Estamos Lá, o que aconteceu? Melhorou por quê? Porque a gente tem saída, a gente tem mais conhecimento com as pessoas, a gente conhece bastante pessoa, a gente tem amizade. Eu tenho um pensamento de quando eu conseguir ter minha estabilidade financeira, fazer a mesma coisa que eles fazem. Fazer ações voluntárias. Assim como nós estamos fazendo, queremos crescer para poder ajudar mais pessoas, eu também desejo que muito mais pessoas desenvolvam um trabalho como esse, porque é muito gratificante, não só pelo dinheiro que a gente recebe para poder estar implementando, mas a devolutiva. As vidas impactadas, os depoimentos, e a gente fica muito feliz. Não é nada extraordinário, mas também vale ressaltar que é uma tecnologia social, sabe? E a gente precisa valorizar as tecnologias, saberes, sabe? A forma de fazer, de mulheres pretas e tal, que as pessoas não valorizam, né? Querem vir com outra coisa de outro mundo que não funciona muitas das vezes, né?
É isso, é uma tecnologia social que a gente foi aprimorando, lógico, né? A gente pensou em uma proposta e com o tempo a gente foi aprimorando cada vez mais e é algo bem replicável. Inclusive eu fiz um curso de como replicar o Mercadinho Solidário. E aí a gente pode também fazer um curso de como replicar o Donas da Agro, Donas da Parada. É super possível e a gente está aí também para ajudar outras mulheres a construir isso. Saúde para mim é não só ter alimento, mas também ter a liberdade. Ter liberdade não só para poder ir onde quer, mas ter a liberdade no seu consciente. Saúde para mim é tudo. Porque se você não tiver saúde mental, acaba com o seu físico, com o seu interior, com o seu tudo. Saúde para mim é vida. E eu quero muito ter a minha vida de volta. Saúde para mim é sonhar, é viver e ter dignidade humana.